Alô, comunidade, aí sim, mais um Papo com Gui Souza na área. Vocês já conhecem, mais uma vez vindo aqui na telinha deste humilde canal para falar de Botafogo, falar do nosso glorioso. Na véspera, né? Nesse pré-jogo especial de Botafogo e Barcelona de Guayaquil, o jogo que vai, de alguma maneira, definir os rumos do Botafogo nesta temporada de 2026. Primeiro jogo, né? O jogo de ida 1-1, com direito até a gol de Matheus Martins lá no Equador. E agora o jogo de volta nesta terça-feira, 9h30 da noite, transmissão exclusiva do Disney Plus. Para quem não tem o streaming, vai na rua, vai no bar, vai conferir em algum lugar. Ou vai ao estádio, obviamente, né? Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, a torcida vai fazer a festa, vai fazer um barulho bacana lá no estádio Newton Santos. Portanto, jogo importantíssimo que vai dar um norte aí do que a gente pode de fato esperar sobre esse Botafogo ainda muito irregular de Martim Anselmi. Se você não está inscrito ainda aqui no Alô Comunidade, se inscreva agora, cara, faça parte dessa comunidade que cresce cada vez mais aqui no YouTube e deixa o curtir, deixa o likezinho aí no vídeo, que é importante para a plataforma entender que esse vídeo aqui é relevante e espalhar para cada vez mais torcedores alvinegros virem aqui e curtirem esse canal, aumentando aí o que a gente chama da tropa alvinegra, vocês que chegam junto e compram o barulho aqui do nosso canal. Bom, eu fiquei uns diazinhos afastados aqui, né? Falar uma coisa importante aqui. Primeiro, agradecer, assim, recebi muitas mensagens legais aí da galera, do Rodrigo Federman lá do Cantinho. Estou falando das mensagens públicas, né? Não só as mensagens privadas, né? Do Eliezer, de uma galera aí que assiste aqui a gente e soube do ocorrido. Hoje faz exatamente uma semana que meu pai faleceu, cara, uma situação muito inesperada, né? Meu pai, acima de tudo, meu pai, né? E o cara que me fez ser botafoguense, o cara que teve comigo a vida toda. Ainda é muito estranho, né? Conceber que meu pai morreu. E, enfim, nesta segunda-feira, 9 de março, completa exatamente uma semaninha, cara. Então, fica aí minha homenagem pro meu velho. Saudade está forte, mas a gente também tem que ser forte, do mesmo tamanho dessa saudade, para seguir, para tocar a vida, para fazer as coisas. Não é fácil, só quem já teve essa perda sabe exatamente como é. No caso do meu pai, ainda foi uma morte súbita, né? Pegou todo mundo assim de muita surpresa. Obviamente, ninguém está preparado para esse momento, mas quando é assim, é ainda mais impactante, mais chocante. Mas é isso, assim, no final das contas, a gente também vai entendendo que a gente é forte e as boas lembranças, as boas memórias, os legados em vida são o que ficam. E acho que a mensagem que eu posso passar para vocês, além de agradecer todo o apoio aí, todas as mensagens bacanas que eu recebi nesse tempo, é de que, cara, enquanto você tem oportunidade em vida, que é o privilégio de estar neste plano, faça valer a pena, ressignifique as relações que você tem de família que valem a pena. Cara, semeie coisas boas, né? Viva bons momentos, privilegie a sua felicidade e a felicidade dos seus e faça acontecer, em vez de só esperar as coisas. Eu não consegui despedir direito do meu pai, é uma dor que fica, né, que a gente leva, mas ao mesmo tempo tenho a certeza que a gente viveu momentos incríveis aqui nesse plano e que ele vai guiar meus passos onde quer que ele esteja. Então, esse vídeo aqui também é homenagem ao senhor Paulo Santos, Isidoro da Silva, meu paizinho, que nos deixou. Enfim, vamos falar de Botafogo depois de detalhar isso para vocês, né? Até também um pouco desse sumiço aqui do canal, também no Tirateima, né? Canal que, para quem não sabe, também falo de futebol para além do Botafogo, falo até com o Rafa Chernical, né? Meu parceirão, meu irmãozão. E vamos lá, cara. Tem Botafogo e Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira. Jogo no estádio Newton Santos, 9h30 da noite. Vou passar também sobre alguns assuntos aqui antes de falar exatamente sobre o jogo. E principalmente, cara, sobre o Barbosa. Eu queria falar sobre esse assunto, né?
viralizou, né, repercutiu muito uma declaração dele após a épica conquista da Taça Rio, mais uma do Botafogo no Campeonato Carioca, né? Esta taça inglória. E o Barbosa falou, né, após o jogo, sobre a renovação de contrato dele, que está emperrada, que ele... Eu vou até colocar aqui na tela também as aspas aqui bonitinho para mostrar exatamente como ele falou, né? E ali dizendo que precisa de segurança, relatando que a renovação está parada, que ele já falou que o que ele quer para renovar, né, para o clube, e que não é muita coisa, que em termos de contrato está tudo acordado, só que ele precisa de segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Lembrei desse jingle. E, enfim, contextualizando, o acordo em termos de valores, segundo até o GE, já foi alcançado ainda no mês de janeiro deste ano, um contrato até o final de 2029. Lembrando que o Barbosa já tem mais de 30 anos, né? Um jogador já experiente. E aí, só que está parado sobre a mesa esse contrato, não houve ainda a assinatura. E aí a matéria diz que o zagueiro argentino quer garantias em relação ao futuro do projeto do clube, devido aí a questões de gestão, questões administrativas recentes, né? O Barbosa se posicionando, o que por um lado é positivo, né? A preocupação dele é interessante, e por outro me chama a atenção, confesso a vocês, eu quero até trazer isso para debate. Uma matéria até de uma semana antes, né, do João Pedro Fragoso, lá no GE, traz aqui esse mesmo conteúdo e com um adendo, né? Segundo a apuração do JP Fragoso, uma das exigências do jogador, segundo pessoas próximas a ele, ouvidas pela reportagem, é que o Botafogo, na figura do John Textor, consiga manter algumas figuras importantes no dia a dia administrativo e da gerência esportiva. Ora bolas, em que pese o Barbosa ser realmente um líder, né, do elenco alvinegro, um cara importante e tudo mais, eu tô maluco ou ele tá ultrapassando um pouco os limites, né? Eu não vi Gonçalves fazer isso, eu não vi Gotardo fazer isso, eu não vi Mauro Galvão fazer isso. Eu confesso que não estou entendendo muito legal, não, né? E vale ressaltar, e aí eu quero trazer um contraponto também, e estou aberto aqui a ouvir a opinião de vocês em relação a essa situação. Barbosa foi conquistar aí o apogeu na carreira dele em 2024 no Botafogo, uma carreira bastante irregular até então, né? Era um jogador de certo destaque no Libertad do Paraguai e estava acertado para jogar no Fortaleza, cara. O Botafogo ele avançou na negociação, né? Atravessou, melhor dizendo, a negociação com a equipe nordestina e pegou o Barbosa para cá, e ele tem um começo bem irregular, né? Chega a ser reserva do Lucas Halter durante algum tempo, toma jeito quando o Arthur Jorge chega e o coloca ali no cabresto e vira um jogador importantíssimo, né? Mas que depois de 2024 ele tem um 2025 também muitíssimo questionável, cara. Muitíssimo questionável. E eu falo isso não só de parte técnica, não. O Barbosa, gente, ele conseguiu com muita largura ser o líder, né, de mais advertências recebidas no futebol brasileiro, em todas as divisões, no ano de 2025. Além de ter tido atuações bem abaixo da média, né, em vários jogos importantes. Obviamente também se destacou em outros vários jogos. Vou lembrar aqui do jogo do PSG, né, no Mundial de Clubes, algumas partidas realmente interessantes que o Barbosa fez e até em 2026 mesmo que ele mostra a qualidade que ele tem, né? Mas um jogador que eu tenho achado até também alguns comportamentos dentro de campo se achando um pouco acima da carne seca, né? E que, cara, no frigir dos ovos, essa banca toda que ele está colocando não bate. Como eu falei, o Botafogo teve zagueiros de muito mais qualidade e muito mais regularidade, né, na sua história, que não meteram essa bronca
e assim, o salário que o Botafogo está aumentando do Barbosa já está de muito bom tamanho pelo tanto de partidas que ele fica suspenso e tudo mais, né? Mas agora ele querer ditar o que o Botafogo vai fazer em termos de gestão, de direção e tudo mais, eu acho um pouco acima do tom e enfim, tá, pode ter até como se fosse um álibi, né, para depois sair com esse motivo, né, com essa justificativa para tentar trazer que ele foi injustiçado na negociação e que o Botafogo não o valorizou e etc. Então, fiquemos de olhos bem abertos, cara, porque eu já acompanho o nosso querido Botafogo aí há muitos anos, estou calejado de jogador marqueteiro, jogador que quer aparecer mais que o clube, mais que o torcedor, quer se fazer de bom moço o tempo todo. A gente teve exemplos recentes aí, então Barbosa, jogue bola, Barbosa, jogue bola. A maior segurança que você pode ter e pode dar ao Botafogo é jogar bola e jogar sério, não é jogar de sacanagem como a gente viu em vários jogos ao longo de 2025, tanto que foi um ano de fracassos empilhados pelo Botafogo. Então esse discursinho para mim não cola, acho muito acima do tom e tem que tomar um se liga, tem que tomar o famoso simancol, né? Enfim, acho que esse é o papo reto que eu queria dar em relação ao Barbosa aqui. Se você discordar aí também, comenta aqui no vídeo, cara, eu quero saber. Eu quero trocar uma ideia em relação a isso e acho estranho esse posicionamento como um todo. E aí, eu queria tratar com vocês também uma coisa que me incomodou um pouco nesses últimos tempos. O Botafogo, nessa brilhante conquista da Taça Rio diante do Bangu, mais uma vez eu ouvi ecoar nas arquibancadas o cântico de "É guerra! Terça-feira é guerra!" E que, assim, né, em que pese o clima de Libertadores, né, que precisa ser um clima enérgico, um tipo de competição que vai além só da parte técnica, né, a gente já sabe disso. Eu não gosto desse posicionamento, primeiro pela banalização, não é mimimi não, tá? Mas assim, eu acho uma banalização num confronto que o Botafogo nem deveria estar disputando, que é uma pré-Libertadores, e que é fruto da incompetência em 2025, e coloca o Botafogo num lugar de igualdade ao Barcelona de Guayaquil, que eu acho perigosíssimo, né, em termos de posicionamento institucional até. E eu explico o porquê. Eu vou explicar o porquê para vocês. Olha a disparidade que a gente tem de valor de elenco, né, de investimento e tudo mais entre as equipes que estão na pré-Libertadores. O Botafogo, se somarem todas as outras equipes que estão na pré, não chega ao valor de mercado, nem perto do valor de mercado do Botafogo. Então, assim, para começar, né? Então, eu já acho que o conceito da coisa ele é um pouco equivocado. Guerra é para o Barcelona de Guayaquil, que tem 8 vezes menos poder financeiro e qualidade de elenco que a equipe do Botafogo. Para eles é guerra, tem que superar a adversidade, tem que fazer do limão uma limonada para, quem sabe, levar o jogo para os pênaltis, se classificar. O pensamento lá deve ser esse mesmo, de guerra, de batalha campal e tudo. O Botafogo tem que estar preparado para isso? Tem. Mas o Botafogo não tem que ir para a guerra, o Botafogo tem que jogar bola, porque se ele jogar bola, o básico que seja, ele ganha esse jogo facilmente até. E por que eu falo isso, cara? O Barcelona, a gente viu isso, né, no primeiro jogo lá em Guayaquil, assim como era o caso do Nacional Potosí, em que o Botafogo novamente, né, se colocou o patamar abaixo de exigência que se deve falar, e jogou de igual para igual com o Nacional Potosí, jogou a tomar pressão da equipe de operários lá do alto da Bolívia. E dessa vez, cara, a gente tem novamente uma equipe fragilizada, que é a nossa adversária,
com um contexto muito mais desfavorável do que o Botafogo. Então, não tem porra nenhuma de guerra, meu irmão. Não vem com essa para mim. Guerra se fosse final da Libertadores agora, pô, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras, o Botafogo vai pegar um River Plate, um Boca Juniors. Não é guerra, não, cara. O Botafogo tem a obrigação de passar. E é obrigação mesmo, né? E quando eu falo obrigação, não é para entrar de salto alto, num pedestal, olhando para o Barcelona de cima para baixo, não. Mas é se impor, né? É o mínimo que se espera. Não é guerrear por guerrear, né? Isso aí não existe. Isso, na verdade, é uma necessidade que o Botafogo tem crônica, né? De não assumir responsabilidade, não assumir favoritismo, não assumir quando tem de se impor, quando tem que mostrar que é grande mesmo de fato. E aí começa a se cagar. A começar pela torcida, né? Como a gente já conhece muito bem. Então, esse é meu ponto crítico em relação a esse discurso, cara, do guerra, do não sei o quê. Não banalizem, né? Ainda mais no cenário global que a gente vive de guerra de fato, né, cara? Um mundo aí implodindo a olho nu. Irã, Estados Unidos, fora Palestina, Israel, tantas guerras que acontecem aí diariamente, principalmente no Oriente Médio, né? Uma guerra que tem escalado, né, de uma maneira assustadora e devastadora. E quem mais sofre com ela, que não tem nada a ver com isso, né? Então, não banalizemos o termo e saibamos também utilizá-lo quando o assunto for Botafogo enquanto grandeza, cara. Não tem porra nenhuma de guerra, não. Botafogo tem que entrar e jogar bola. Botar a bola no chão, mostrar trabalho tático, trabalho técnico, senso de urgência. Tudo isso que a gente tem cobrado aqui, que o Botafogo tem feito muitíssimo pouco até o momento nessa temporada. Então, o que eu espero é isso, né? E aí, só para contextualizar, porque eu também falo isso, né, cara? É um Barcelona de Guayaquil. A gente vive também um cenário ainda meio turbulento de gestão, né? Mas o Barcelona teve o presidente do clube em fevereiro agora preso, junto com outros 2 irmãos por suspeita de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e associação ao crime organizado. Isso juntamente com o Transferban, que a equipe vinha lidando há 1 ano e que só foi derrubado no começo da temporada. Esse é o contexto do Barcelona de Guayaquil. Peguei até esse textinho do perfil lá no Instagram chamado Sula Futebol. Bem interessante o trabalho que essa galera faz lá, então fica aqui a menção. E é uma equipe que fez somente 6 jogos na temporada até agora, galera. É um Barcelona que tem até um menor número de amostra nessa temporada, uma equipe mais fraca, uma equipe fisicamente pior do que a do Botafogo. Tudo isso, cara, a nosso favor. Então, esse papinho de guerra, de não sei o quê, para mim não cola, não. O Botafogo precisa jogar bola e demonstrar a sua superioridade, mas com imposição, com imponência, desde o primeiro segundo no estádio Newton Santos, coisa que o Botafogo não fez, não conseguiu fazer contra o Nacional Potosí, uma equipe ainda pior do que o Barcelona de Guayaquil. E esse Barcelona, cara, ele conseguiu, muita gente duvidava, né, mas ele conseguiu eliminar o Argentino Júnior fora de casa, né? Perdeu o primeiro jogo lá no Equador e depois conseguiu levar para os pênaltis na Argentina e passou. E empatou o jogo de ida, né, contra o Glorioso, numa paçocada lá do Léo Link e seus Blue Caps, nessa saidinha de bola maravilhosa, né, do Martin Anselmi. Mas é uma equipe que está claudicante, inclusive no campeonato equatoriano. Em 3 jogos ele chegou a perder 1 para o Deportivo Cuenca, venceu a última partida disputada até com gol marcado pelo Dario Benedetto, jogador que tem uma história interessante, mas vive uma fase não muito boa na carreira. E eu queria mostrar para vocês, cara, como vem esse time do Barcelona na figura do seu treinador, que é o controverso César Farias, cara que já treinou até a seleção da Bolívia, né? E que ficou famoso na eliminatória contra o Argentino Júnior por uma declaração à beira de campo que eu vou colocar para vocês aqui, para dar uma risadinha juntos, porque isso aqui foi uma belíssima sacada, com perdão do trocadilho, mas vocês vão entender o porquê do trocadilho. Puche, cabeça fria, cabeça fria, testículo caliente, hermano. Vamos, cabeça fria. Siguiente.
Cabeça fria e testículos calientes. É isso mesmo que você ouviu, meus amigos. O, o Abel Ferreira, né, treinador do Palmeiras, imortalizou lá o cabeça fria, coração quente. O César Farias potencializou o lema. Genial, cara, genial. Enfim, dito isso, como é que o Botafogo chega para essa partida? Até peguei uma matéria do Lance, né, dessa segunda-feira, melhor dizendo, né, em que o Diário traz que o Botafogo terá os retornos do Alan, cara. O Alan que não joga desde aquela partida do Brasileirão contra o Fluminense, né, no Maracanã. Está à disposição novamente do Anselmi. E o Arthur Perninha, Arthur Riborne, também recuperado de dores musculares, retorna igualmente e será relacionado. E aí tem a dúvida, o Alan está de volta, o Newton sofreu uma pancada no treinamento, foi preservado e parece que ficará à disposição sem problemas, mas aí entra realmente essa dúvida no meio-campo. O Alan já volta como titular na meiuca, o Newton joga de titular no meio, o Newton é recuado para o lugar do Matheus Ponte, e aí o Alan vem para o meio-campo, como foi feito algumas vezes. Isso a gente vai saber mais próximo do jogo, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que o Botafogo vai com a mesma escalação do jogo de ida lá no Equador, inclusive com o Matheus Martins de 9. Se não fazendo gol, essa tiriça já estava sendo privilegiada pelo treinador para jogar como nosso protagonista no ataque, imagina depois de meter aquele golzinho lá em Guayaquil. E quanto à equipe do Barcelona, cara, é uma equipe envelhecida, previsível, né? Vai tentar fazer um jogo mais físico, né? Um pouco de catimba também, bola parada, como a gente já conhece. E tem a sua maior expressão, sua figura mais conhecida é o Benedetto, que, cara, tem incríveis 2 gols nos últimos 2 anos atuando profissionalmente. É quase uma espécie de Mastriani hoje do futebol sul-americano também, só que versão Barcelona de Guayaquil. E o Botafogo tem que jogar bola, botar a bola no chão, se movimentar, mostrar evolução, né, no seu sistema de jogo. Os jogadores também precisam entrar mais concentrados, com mais personalidade. Tudo isso que é o que a gente espera para que o Botafogo consiga uma vitória fácil, inclusive, né, diante desse Barcelona. É lógico, né, há os contextos de Libertadores, é jogo eliminatório, os caras vão jogar a vida, mas a gente não pode deixar de reforçar aqui o tamanho da diferença que há de qualidade de investimento, de estrutura e até de momento de temporada em que as equipes vivem do Botafogo, que está muito melhor preparado, ou deveria estar muito melhor preparado do que a equipe equatoriana. Então, isso eu queria falar para vocês, queria deixar claro aqui. Não tem desculpinha, não tem negocinho de guerra para você dimensionar o jogo na mesma frequência do Barcelona e nivelar por baixo. Não, o Botafogo tem que se colocar como superior, como favorito e jogar bola. Parar com essa palhaçada de não assumir a responsabilidade, não assumir favoritismo, não achar bom esse lugar de ser o time que é o melhor da eliminatória e que precisa mostrar serviço. Porra, vamos evoluir a nossa mentalidade, vamos tentar trazer esse Botafogo campeão, de fato, um Botafogo ambicioso. É tudo isso que eu penso, né, para essa decisão, que vai decidir uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o que também, além do fator esportivo, o fator de cotas, né, financeiras que você ganha por partida, a parte financeira é muito importante. Você dá para embolsar aí mais de 20 milhões de reais só participando da fase de grupos e fazendo alguns bons resultados, tranquilamente. Então, também tem esse fator que é fundamental, primordial para o Botafogo pensando na temporada. Bom, esse aqui é um pré-joguinho especial no Papo com Gui Souza aqui do Alô Comunidade. Estaremos aqui fazendo novos vídeos também nesses próximos dias.
assistindo a esse jogo nesta noite de terça-feira, esperando uma atuação do Botafogo à altura de sua grandeza e à altura da sua superioridade em relação ao adversário. E é isso que a gente vai cobrar por aqui, como vocês já conhecem. E fim de semana tem clássico contra o Inominável, você vai ter conteúdos de qualidade aqui ao longo da semana, pode ter certeza. E para ficar por dentro, é claro, se você não está inscrito, se inscreva agora aqui no Alô Comunidade, ative as notificações clicando no sininho para ficar por dentro de cada novo vídeo, cada nova live que surge por aqui. E gostou desse conteúdo, ficou aqui até agora, deixa o curtir, dá o likezinho aí, que é importante para esse vídeo chegar cada vez mais alvinegros, beleza? Aqui foi para conta mais um Papo com o Gui Souza, mandar um abraço para geral, um tamo junto para a nossa tropa do Alô Comunidade e até a próxima, que o Botafogo faça valer o seu favoritismo e jogue bola, esquece guerra, jogue bola contra o Barcelona. Valeu, forte abraço. Até a próxima.